o Adonias fez a seguinte pergunta: como será o novo céu e a nova terra? Que também foi um assunto que nós estudamos no último trimestre, né, da lição da Escola Bíblica Dominical, agora no ano passado. Então, como nós estamos falando de Apocalipse, né, é importante nós citarmos que o único livro que apresenta assim uma pista, vamos dizer assim, algumas dicas de como será o céu, o novo céu, a nova terra, é Apocalipse. Mesmo assim, não tem muitos pormenores. Por que não tem muitos pormenores? Porque isso ainda há de se revelar numa outra dimensão. Hoje, é muito claro o que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos em parte. Em parte. Também João falou, capítulo 3, 1 João capítulo 3, disse: filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos, assim como ele é. Hoje nós não temos condição. Por quê? Nós estamos numa dimensão limitada, né? Romanos capítulo 8, versículo 18, é um texto que eu cito muito, é aquele texto, a irmã está citando um outro texto aí, o irmão, né? Realmente, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que jamais subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem revelado. Mas aí, Paulo ainda fala de coisas que Deus tem revelado hoje. Só que em Romanos 8 e 18, ali Paulo diz o seguinte, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós ainda há de ser revelada. Porque tem muitas coisas que nós não temos condição de aprender agora, porque nós estamos limitados. Nós estamos numa condição ainda de muita limitação, né? Agora, quando nós estivermos no nosso corpo glorificado, quando se cumprir o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A partir daí, muitas coisas vão ficar claras para nós. E aí nós vamos entender o que está em Apocalipse. Olha aqui, se nós lermos Apocalipse capítulos 21 a 22, especialmente o capítulo 21 e alguns versículos do capítulo 22, é onde o Senhor Jesus revela para João, né, o céu. Como será o novo céu e a nova terra. Lembrando que o novo céu e a nova terra é depois do milênio. No novo céu e a nova terra, ninguém mais estará numa condição natural. Todos já vão estar glorificados. No mesmo corpo, evidentemente, mas um corpo glorificado. Um corpo glorificado. E aí, nessa nova dimensão, algumas coisas não existirão mais, e outras coisas existirão, mas, repito, noutra dimensão. A gente poderia citar aqui. Então, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 1, ali João viu novo céu, nova terra. Veja, o mar já não existe. Eu falei de coisas que não vão existir mais, então está claro aí. Apocalipse 21, versículo 1, diz que o mar não vai existir mais mar nesse novo céu e nova terra. Não tem mar, né? Diz que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Versículo 4, outra coisa que não vai existir mais. Olha aqui, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, no novo céu e na nova terra, não tem mais morte, não tem mais tristeza, não tem mais dor. Irmão Ciro, mas e a pessoa cujo filho morreu e não se converteu, já pensou que tristeza? A pessoa vai estar no céu, mas lembrando do seu filho que se perdeu e está no inferno. E a mãe de Judas, já pensou, irmão Ciro? A mãe de Judas, certamente a mãe dela foi salva, mas Judas se perdeu porque ele se desviou indo para o seu próprio lugar. E a mãe de fulano,
mundo, Hitler, por exemplo, será que a mãe dele, se ela foi salva, ela chegar lá, não ver seu filho, ela vai ficar triste? Veja, não sabemos como explicar isso, porque estamos nessa dimensão, mas o texto bíblico é claro. Deus, nesse momento, vai enxugar dos olhos toda lágrima, não tem mais morte, não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor. Acabou isso aí. É outra dimensão. É outra dimensão. Porque o versículo 5 diz, faço novas todas as coisas. É bom esclarecer. Lá em Isaías também tem essa mesma ênfase. Faço novas todas as coisas. E alguém, às vezes, associa diretamente. Só que lá em Isaías é uma referência ao milênio. Ali está se descrevendo a vida na Terra. Realmente ali é a vida, de fato, debaixo do sol. A vida natural. Claro, vai haver no milênio longevidade, vai haver uma condição especial, mas é uma vida natural, né? Para aqueles que estiverem, claro, vivendo como povos naturais. A igreja vai participar do milênio, mas já glorificada. Isso é um assunto que também pede aí uma atenção maior, não dá tempo agora. Mas o versículo 9, Apocalipse 21:9, diz que foi revelado o seguinte para João: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí versículo 10, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, tal e tal. Aqui fica claro que ele está falando tanto da cidade como dos habitantes da cidade, né? É importante entender isso, porque aí tem uma figura de linguagem, aí quando se toma parte pelo todo, ou símbolo pela realidade, ou uma representação, como a gente estuda em hermenêutica, sinédoque, metonímia, etc. Aí você vê também, quando fala da cidade, que ela já se ataviou, e a cidade é chamada de esposa, alguém às vezes confunde, mas é a igreja ou é a cidade? É que a cidade representa os moradores da cidade. Os moradores da cidade são aqueles que vão ser a igreja propriamente dita, as pessoas, né? Porque a igreja não são paredes, a igreja são pessoas, um grupo de pessoas, né? Então, por isso que tem esse jogo de palavras aí que pode confundir alguém que não ler atentamente. Mas então, tem essa descrição da cidade, e para resumir, quando a gente vai para o capítulo 22, né, ainda no 21, diz que nela, na cidade, né, João não viu o santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor, então não tem templo. Olha que isso é importante, porque quando Ezequiel fala da cidade, tem templo lá. Então lá não é uma referência à Nova Jerusalém. Então não confunda o que Deus revelou para Ezequiel, para Isaías, com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é depois do milênio. Então não confunda a cidade santa Jerusalém com a santa cidade, a Nova Jerusalém. A cidade do milênio, ela representa a cidade que virá depois. Só que a Nova Jerusalém não tem templo. Olha que interessante, ela não tem templo. Porque o Senhor é o seu próprio, né? Ele vai se estabelecer, não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor. Ou seja, ele será o próprio templo. A cidade não precisa de sol também, não tem sol, nem de lua. Porque, para dar claridade, porque a glória de Deus a iluminou. O cordeiro é só lâmpada. E aí, então, versículo 27, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou seja, não tem mais pecado, o pecado está ausente, não haverá mais a presença do pecado, mas tem o rio da água viva, o rio da água da vida, tem a árvore da vida, e aí as coisas começam a se complicar. Porque quando chega nessa parte da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, muita gente se arrisca nesse campo e começa a dizer que a vida vai ser assim. Eu prefiro, aí nesse ponto, eu sinceramente não vejo segurança para avançar e detalhar isso aqui, porque isso ainda vai se revelar para nós. Está escrito de fato. Está escrito que nós vamos servir a Deus, né? Aí já entramos no capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição,
Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, contemplarão sua face. Versículo 5. Já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta, a única coisa que nós podemos dizer é isso, né? Apocalipse 21 e 22 apresentam essa descrição. Agora, vamos aguardar, porque somente quando estivermos nessa nova dimensão é que poderemos assimilar, né, tudo que nos está reservado. Por enquanto, só temos aí uma ideia, né, de como isso poderá ser. Um vislumbre, né? É um vislumbre.